Aí o senhor passa no vestibular para medicina, a sua mãe falece quando o senhor tem 16 anos por aí, é isso? Quando eu tenho 15. 15 anos. E eu passo de 16 para 17. Como é que o seu pai levou a família após a morte da sua mãe? Ele conseguiu levar bem a família, os filhos junto? Como é que foi a importância do seu pai Ele nesse teve sentido? uma grande ajuda da minha avó, mãe da minha mãe, e da minha bisavó, avó da minha mãe, que moravam junto conosco. Moravam todos ali. E nos ajudaram muito. E meu pai ficou 24 anos viúvo até falecer, porque ele dizia que nunca encontraria outra mulher que fosse uma tão boa mãe pra gente como a nossa mãe. Então ele não casou mais. Não casou até... Até o meu irmão... Até os meus 40 anos. Ele morreu, eu tinha 40 anos. Minha mãe morreu, eu tinha 16. Tinha 15 e ia fazer 16. E na faculdade, em qual momento que o senhor viu que era a profissão certa? O senhor preencheu o formulário ainda meio que em dúvida, né? Os 3 primeiros semestres eu jurava que estava errado. É uma porcaria. O básico de qualquer carreira é a pior coisa do mundo. Foi muito ruim o meu básico de medicina. Mas por conta dos professores ou... De tudo. O curso era uma besteirada. Tinha um curso de biofísica que eu fiquei vendo uma célula de uma lula gigante que eu vi quase durante 4 meses. Quer dizer, que interesse teria para um paciente meu? Né? E eu odeio perder tempo. Eu acho que a vida é muito curta. Então a sensação de estar perdendo tempo, engarrafamento. Eu abomino engarrafamento, porque eu tenho a impressão que eu estou perdendo a minha vida ali. Então hoje o senhor falou que é prático, né? Eu sou prático, extremamente prático. Então essas coisas eu não tolero muito bem. Esse é um problema agora nas cidades maior, nas cidades grandes, mas Jacareí já tem engarrafamento. Também, E engarrafamento de cidade com sinal verde significa excesso de carro na rua. Então é muito ruim, né? Muito mal planejado nesse aspecto. E nós lemos muito. Tanto que os meus sobrinhos leem bastante. Eu tenho uma sobrinha de 22 anos que faz biologia na UFRJ também, a segunda de 19 que faz química na UFRJ e o terceiro de 10 anos, que é um temporão, que lê a beça. Ele lê um livro de 400 páginas em 2 dias. Basta ele estar de folga. E ele fala, ele liga para mim para pedir livro. E ele pesquisa preço e ele pergunta se é caro ou barato. E normalmente eu dou todos os livros que ele pede, sem ver preço, porque eu acho que cultura não tem preço. E ele lê muito. E eles têm bibliotecas particulares. Cada quarto tem uma biblioteca. Olha. É muito legal. E o senhor falou então, os 3 primeiros semestres foram ruins na faculdade, mas aí depois o senhor já teve certeza que era medicina mesmo, ou ainda não? Quando eu comecei a entrar em contato com o paciente, aí eu fiquei muito feliz. Por conta do contato com a pessoa? Do que eu poderia fazer, que é o que eu faço até hoje, 30 anos depois. Poder conversar com a pessoa? Estar com a pessoa. Eu ouvi uma definição de um professor dizendo que fundamental na medicina é a compaixão. Estar com paixão por aquela pessoa para poder cuidar dela. Né? Mas para lembrar ela, eu tenho um conceito próprio de medicina, que é para lembrar ela que não é você que cuida dela. Você orienta para que ela se cuide. Né? Esse conceito paternalista de que eu salvo, eu curo, isso é egocentrismo do médico, que é uma coisa grave. Isso é um médico doente, precisa de tratamento psiquiátrico. Porque a gente tem que lembrar que a gente é igual ao outro. Aquele que está sentado na minha frente, no meu consultório, no posto de saúde que eu trabalho, na UTI que eu vou, é igualzinho a mim. O que o senhor vai fazer é orientar o paciente como ele deve se curar. Dá para ele energia, né? Envolvê-lo com uma energia positiva para ele ter mais vida. Isso que eu acho que é a arte da medicina. Porque eu acho que medicina, ao contrário das outras, é uma profissão, é o que me sustenta. Mas é uma carreira, é para ser vivida com paixão mesmo. É um dom? Não sei, eu não tinha esse dom. Eu acho que não tinha esse dom. Não sei se é um dom. Não sei, porque eu vejo muita gente que... Ou o senhor não sabia que tinha esse dom ainda, né? Talvez não tivesse descoberto. Descobri quando entrei no hospital.
hospital universitário da faculdade. Aí era uma felicidade. Eu andava pelos corredores felizes, assim, era o tempo todo. Eu estava sempre feliz. E o senhor é daqueles que, quando vê um sofrimento de um paciente, por exemplo, e acaba o seu trabalho, o senhor leva o trabalho para casa, sofre com o paciente? Levo. Isso, esses 30 anos não me ensinaram a ficar isento. Levo para casa. Levo os meus pacientes para casa, sonho com alguns, resolvo casos na minha cabeça sonhando, tenho ideias. Isso continua comigo. E como é que é para o senhor se relacionar com o paciente, por exemplo, no momento de dar uma má notícia para ele, essa psicologia de preparar a pessoa para uma notícia que não é tão boa, como é que o senhor vê isso? Difícil, mas eu tenho, por fazer psicanálise há 18 anos, eu tenho um certo preparo para fazê-lo, mas não é fácil. Mesmo assim, não é fácil. Como o momento da morte, não é fácil. Porque os mais sensíveis, quando vem alguém partir, sentem em si próprios que um dia vão partir. É. E isso é uma coisa muito difícil. Saber que você é finito, né, é muito difícil. Você não sai isento desse contato. A pessoa só percebe quando tem uma pessoa muito ligada a ela ao lado que vai embora, né? Muitos médicos são puramente técnicos. Esses não sentem nada. São frios. Técnicos. Para se protegerem. Eu acho que são doentes, como eu já disse. Eu acho que são doentes. Porque a medicina é a arte da humanidade, não é a técnica. Você pode ser um excelente cirurgião. Se você não souber beijar a testa do seu paciente, você não é bom. É. E antes da gente falar da sua vinda para Jacareí, que foi já há algum tempo, eu queria falar mais do senhor um pouquinho do Rio, porque o senhor também gosta da cultura do Rio, né? Por exemplo, carnaval, você já falou que adoro carnaval, odeio futebol. Nunca foi ao Maracanã? Fui, uma única vez, foi péssima a experiência. Eu fui ao Maracanã, ao Mineirão e ao Beira-Rio. Péssimas experiências. Eu não entendo nada de futebol, fiz a maior confusão. Eu não gosto de futebol. Mas carnaval, sim? Carnaval, sim. Já desfilei várias vezes na Mangueira. Ano que vem desfilo de novo. Acho carnaval maravilhoso, uma das maiores festas do mundo. Mangueirense na veia? Não, desde o útero, porque minha mãe era mangueirense. Então eu já nasci mangueirense. E o senhor é daqueles que desfila e depois acompanha a apuração ou não? Ou não liga para essa parte? Fazia mais, agora não dá muito tempo. Mas fazia, acompanhava sofrendo lá, perdi um ponto. Acompanhava assim. E como é que o senhor vem para Jacareí? Como é que surge essa chance de vir para Jacareí? Na verdade, eu vim para São José. Eu tinha um amigo que era pediatra de São José, que não está mais em São José também, e ele tinha uma criança com problema de coração. E eu trato de crianças com problemas de coração. E ele me pediu ajuda. Era um sábado, eu lembro até hoje, um sábado de novembro de 88. E eu ia para a praia, como bom carioca. Um sábado de novembro é praia. É. Um sábado por mês eu sempre atendi no consultório para os pacientes de fora, que tem dificuldade de vir e tal. Então um sábado eu reservava para atender. E foi justo esse sábado que ele me ligou. E me ligou e ficou 1h30 no telefone tentando me convencer a vir ajudá-lo. Me convenceu tanto que eu saí do consultório para o aeroporto, do aeroporto para Guarulhos, de Guarulhos para São José. Fiquei uma semana e recebi, nessa semana, além de ver a criança, eu recebi alguns convites para trabalhar em UTIs e tal, alguns trabalhos bastante rentáveis. Isso aqui sempre foi muito mais rentável que o Rio de Janeiro. Cada trabalho desse me rendeu vários convites. E aí eu fiquei um ano inteiro, metade da semana eu trabalhava aqui, em São José e Jacareí, metade da semana eu continuava trabalhando no Rio. No final de um ano, um dia estava sentado na ponte aérea e não sabia se eu estava indo, se eu estava vindo. Foi o momento que eu decidi que essa vida não podia continuar. Aí me separei, porque ela não podia vir para cá e a gente era muito jovem, e vim embora para cá. Para Jacareí? Não, vim para São José, fiquei um tempo, não foi uma experiência muito boa. Aí vim para Jacareí, aí foi uma experiência muito boa. Aí o senhor ficou? Fiquei.
E o senhor escreve, agora falando sobre essa parte de escritor, também desde pequeno. Quando eu comecei a ler, eu comecei a escrever. Eu escrevo desde os 5 anos, mas eu jogava fora, porque eu lia grandes escritores. E aos 14 anos foi que eu compreendi que eu escrevia como um garoto de 14 anos. Não adiantava eu lia muito Drummond. Drummond é um grande amigo para mim, porque uma vez ele se despedia da vida de cronista, escreveu uma crônica de despedida, eu li, embaixo tinha a carta do editor-chefe, era do Jornal do Brasil no Rio, do Caderno no B, e tinha um endereço, e eu escrevi uma crônica, e mandei para aquele endereço. Menos de um mês depois eu recebi um envelope, e subscrito por Andrade. Falei, Andrade, o único Andrade que eu conheci era uma pessoa péssima. Por que o Andrade ia mandar um cartão? Abri. Era um cartão do Carlos Drummond de Andrade, agradecendo a minha crônica, dizendo que a vida dele valia a pena, quando lia coisas como o que eu tinha escrito. Você tem emoldurado em ouro na minha casa, a Academia Jacareiense de Letras, da qual eu faço parte, já viu, eu exponho, e fiquei muito feliz. E nesses tempos que vem passando depois da sua infância, também sempre com poesias ou crônicas também? Não, eu gosto de poesia. Poesia mesmo? Poesia. Eu penso poeticamente. Eu vou escrever qualquer coisa. Já trabalhei com marketing, mas primeiro saiu uma poesia, depois eu tinha que trabalhar em cima para tornar uma prosa. Eu tenho uma preguiça de escrever prosa, na verdade. Eu escrevo poesia. Eu sou essencialmente um poeta. O senhor vê alguma relação da medicina com a poesia? Sim, a medicina é uma poesia. Em que sentido? No lirismo, nesse toque no paciente, nesse olho no olho, num sorriso numa lágrima. Isso é poesia. Isso acontece no meu trabalho, no dia a dia. Tem médicos que são escritores também, né? Tem a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, tem grupos em paralelo também. Eu recebi um convite para a Sociedade Lusitana, eu não lembro o nome direito, é uma sociedade de Portugal, para ser membro de lá. E agora eu estou... Mas para lá eu tenho que mandar meus trabalhos primeiro, para eles avaliarem e tal. Também não vou receber o título como os títulos que eu tenho aqui do Brasil. Mas eu sou um escritor preguiçoso. Eu tenho um site, por favor. Recanto das Letras, né? Recanto das Letras, autores, Mário Werneck. Fiquem à vontade para me visitar, vai ser uma honra. Mas eu não tenho nenhum livro publicado, isso vai demorar porque eu sou um preguiçoso. Já tentou muitas vezes, mas não conseguiu. Tenho convites de grandes editores, inclusive, e nunca consegui porque eu sou preguiçoso, de reunir material e realmente é uma preguiça. E como é que veio o convite para o senhor fazer parte da Academia Jacareiense de Letras? Pois é, isso faz 10 anos. Eu não sou fundador, mas eu sou um dos primeiros membros da Academia. Eu já escrevia e a Tívia fazia uns festivais com os médicos, festivais de arte e cultura com os médicos. E eu sempre expunha em banners poesias. E num desses, eu não lembro qual foi o meu padrinho na academia, me convidou para fazer parte. Eu fui para ver, não tinha nenhuma pretensão. O senhor conhecia alguém dali? Não? A Maria Nilce Lencioni. A Maria Nilce virou minha amiga. Ela era uma gracinha. Era uma gracinha, uma figura tirânica. E eu me divertia com ela. Eu brincava que eu era o secretário particular. Porque quando ela estava muito exaltada, eu pegava a mão dela, uma coisa que todo mundo viu, botava no meu coração e disse assim, minha lindinha, calma, porque o cardiologista dela era meu amigo. Tá longe, eu sou apenas um acadêmico. E ela se acalmava. Mas muito encantador. Foi uma grande força para essa academia existir. Acho que a gente deve esses 10 anos de academia à dona Maria Nilce.
E o patrono da sua cadeira é o José Simplício, né, o professor? O professor José Simplício, que é uma honra para mim. E meu pai e minha mãe me ensinaram uma coisa: eu tenho sempre que falar, porque eu tenho que ser a voz daqueles que ficam mudos pelo peso da vida. Eu não posso me acovardar nunca, em nenhuma situação. Isso é lei da minha casa. Lei da minha casa, quer dizer lei da minha vida, né? Eu não posso me acovardar nunca.